Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Bruna, professora de Química. Nós vamos começar a falar um pouquinho sobre compostos inorgânicos. Bom, quando a gente fala de compostos inorgânicos, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre ácidos e bases, tá? Então, vamos lá, lembrando um pouquinho do nosso dia a dia, se a gente provar um pedaço de limão, ou comer uma salada bem temperada com vinagre, a gente vai sentir um gosto azedo característico, certo? Isso acontece porque o limão e o vinagre, eles apresentam substâncias ácidas na composição, tá? Então, o ácido presente no limão e no vinagre, que é o ácido cítrico e o ácido acético, respectivamente, eles são classificados como ácidos fortes, ácidos fracos, perdão. Então, a gente tem uns exemplos aí do nosso dia a dia e também tem as bases. Um exemplo da base seria o hidróxido de sódio, que nada mais é do que comercialmente conhecido como a soda cáustica, tá? A soda cáustica, ela pode causar sérios danos se tiver contato com os tecidos dos corpos, tá bom? Então, aí a gente tem alguns exemplos de ácido e alguns exemplos, né, de bases, tá bom? A gente, considerando, às vezes, como opostas os ácidos, são capazes de anulá-los, tá? As substâncias básicas, elas podem anular, dependendo da quantidade, pode anular os ácidos, ok? Então, eles conseguem fazer aí algumas reações juntos. Bom, então vamos lá. O que vem a ser um ácido ou uma base, né? Há algumas definições, tá, galera? Segundo as quais podemos classificar certas substâncias como ácidos ou básicas, tá? De acordo com a estrutura e seu comportamento. Aí várias propostas já foram apresentadas na química, porém, como veremos a seguir, duas delas são as mais utilizadas, tá bom? Então, a primeira que é mais utilizada, ó, essa daqui. Essas aí, então, que a gente vai falar agora, são as definições de ácidos e bases segundo este cientista, que é meio difícil de falar o nome dele, né? Bom, então, segundo ele, né, isso aí foi lá em 87, acho que foi 1887, por aí. A partir da sua teoria, ele abriu o caminho, né, para umas definições de ácido e base. Pela teoria dele, toda substância que produzir H+, deixa eu colocar aqui, ó, toda substância que produzir H+ em água teria o caráter de ácido, tá? Ao passo que toda substância que produzisse íon OH- em água teria o caráter de base, certo? Então, olha aqui, ó. Então, aqui tem um exemplo que eu tirei a foto do livro de vocês, tá? O HCl em água. Quando adicionamos HCl em água, a ligação covalente existente entre hidrogênio e o cloro rompe-se, formando os íons H+ e Cl-, tá? Então, aqui foi uma ligação covalente, que é o que a gente acabou de aprender. Em água, vai acontecer isso daqui. Então, ó, o HCl ioniza-se em água, ou seja, ocorre a quebra da ligação covalente. Quebrou a ligação covalente aqui, tá? Com a consequência, a produção de íons. Como um dos íons produzidos é o próton H+, segundo a teoria de dissociação, o HCl é um ácido, certo? Então, ó, sobrou aqui um íon H+. Se é H+ em água, é um ácido. Então, isso daqui foi considerado um ácido, certo? Bem simples de identificar. Aqui mais um exemplo dele, tá? Continuando a mesma teoria. Essa daqui já é do NaOH em água. Quando adicionamos o NaOH em água, a ligação iônica existente entre os cátions, Na+, e os ânions OH- se desfaz, liberando os íons de Na+ e OH-. Então, a gente já tinha aqui essa ligação, certo? E aí, em água, eles se dividiram,
certo? Se desfez. O que ficou aqui? OH-. Se sobra um H-, o que é? É uma base, tá? Então, olha aqui, ó. O NaOH ioniza-se em água, ou seja, ocorre a separação dos íons da ligação iônica. Como um dos íons produzidos é o ânion hidróxido OH-, segundo a teoria de dissociação, o NaOH em água é base. Deu para entender então, galera, esses dois exemplos? Como ficou o OH, a gente já sabe que vai ser uma base aqui, certinho? E aí, vamos lá. Aí, agora a gente tem a definição de ácidos e bases segundo estes dois cientistas aqui, tá bom? Tem a teoria de dissociação, e aí aqui a gente tem, ó, o ácido é uma espécie capaz de transferir um próton H+. Já a base é uma espécie capaz de receber próton H+. Então, tem essas duas diferenças. Foi até aí que eles conseguiram chegar, tá? Uma maneira de verificar a definição deles é deixar um frasco de HCl, que é o cloreto de hidróxido, tá? E um de NH3, que é a amônia, que tá aqui. Deixa os dois abertos, próximos, um do outro aberto. E quando esses gases entram em contato, temos a seguinte reação, que é esta reação aqui, tá bom? Aí você consegue observar que a reação, ela ocorre sem a presença de água. E que a espécie HCl é uma substância que transfere prótons, tá? Então, ele está transferindo prótons, ou seja, um ácido, tá? Quem transfere prótons é um ácido, ok? Enquanto a espécie NH3 é uma receptora de prótons, correto? Portanto, ela é uma base. Quem recebe prótons é uma base. Tudo bem? Vocês conseguiram entender aqui, ó? Tá bem claro a nossa reação. Como tá transferindo para cá, ó, conseguiram entender aqui? Ele tá transferindo. Esse H está transferindo para cá. Por isso que de NH3 ficou NH4 e depois juntou o Cl, tá bom? Então, quem está transferindo vai ser o ácido. Está explicadinho aqui, vocês podem colocar no caderno de vocês. Quem está transferindo é o ácido e aquele que está recebendo é o próton. Então, aí como é que a gente vai saber quem é a base e quem é o ácido? Muito simples. Ele transferiu? Bom, quem transfere é ácido. Então, essa daqui é a substância ácida, ok? E aí, esse daqui recebeu? Então, quem é capaz de receber é a base. Bem simples, a gente já consegue entender aí como que é o conceito de ácido e base. Tudo bem, galera? Bom, obrigada. Espero que vocês tenham entendido aqui esse começo dessa matéria, para que a gente possa evoluir aí as ideias, ok? Beijão, tchau, tchau e até a próxima.